Você sabia que o álcool em gel desnatura parte das estruturas do vírus, inclusive o vírus causador da Covid? Eu sou o professor Marcos Lopes, mais conhecido como Biolopes, professor de Biologia, e venho aqui para a nossa primeira aula sobre vírus. Hoje nós vamos falar sobre as estruturas básicas dos vírus, começando aqui pelo conceito inicial, ok? Os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. O que significa isso? Significa que eles precisam entrar em uma célula para conseguir utilizar toda a estrutura celular para criar cópias deles mesmos. Por mais que o vírus tenha estruturas adequadas, ele não consegue sozinho fazer cópias de si mesmo. Uma questão muito interessante do ponto de vista do estudo dos vírus é a discussão se eles são seres vivos ou não. Por muito tempo, nós ficamos aí discutindo sobre essas possibilidades, sobre essas classificações de biólogos contemporâneos e biólogos tradicionais. Hoje em dia nós sabemos que não há necessidade de escolher se o vírus é um ser vivo ou não. O importante para vocês como alunos é saber discutir sobre as características que classificam, que podem jogar os vírus para essa classificação de ser vivo e as características que jogam os vírus para a classificação de um não vivo. Para a gente pensar nos biólogos contemporâneos, nesses mais modernos, e que acham sim que os vírus precisam ser classificados como seres vivos, nós temos essas 4 características. Por exemplo, os vírus possuem material genético, como todos os seres vivos. Por possuir material genético, eles sofrem mutações, como todos os seres vivos. Reproduzem-se, mesmo que seja dentro de uma célula viva, e sofrem o processo de evolução, ou seja, a transformação ao longo do tempo. São 4 características que enquadram ele próximo dos seres vivos. Porém, o que é muito discutido pelos biólogos tradicionais, e vocês precisam saber, é que os vírus não são seres vivos. Por quê? Eles não possuem células. As estruturas de um vírus, que nós já vamos ver, são estruturas muito simples. Não é uma célula, e sim estruturas que guardam material genético, ok? Por isso eles são acelulares. E outra coisa tão importante quanto, por não possuir células, eles não têm metabolismo próprio, são ametabólicos. Ou seja, eles vão precisar entrar na célula viva para conseguir usar o metabolismo dessa célula e fazer suas cópias, como eu tinha dito no começo. Quando a gente precisa estudar a morfologia de um vírus, nós precisamos nos atentar a 2 coisas pelo menos. O material genético, no caso aqui nós temos um vírus bacteriófago, responsável por infectar bactérias. O material genético dele é o DNA, a gente pode ver aqui a dupla fita, né? E a cápsula de proteína. Esses são os 2 componentes bioquímicos básicos de todo vírus, material genético e proteína, tá bem? Esse vírus, ele ainda possui estruturas de adsorção, que são estruturas que vão ajudar ele a se fixar nas bactérias para jogar o seu material genético no interior do citoplasma bacteriano, ok? E aqui embaixo eu coloquei para vocês o SARS-CoV-2, que é um vírus que está sendo muito discutido, né? Desde 2020 até então. E ele é um vírus interessante do ponto de vista biológico, porque o material genético dele é o RNA. E é um RNA que nós vamos discutir já, que fica guardado numa cápsula de proteína, ok? E além de ter então as 2 estruturas básicas de todo vírus, que é material genético e cápsula de proteína, ele possui um envelope viral. Esse envelope viral é a membrana plasmática da célula que ele infectou. Na hora que ele saiu daquela célula infectada, ele carregou parte da membrana daquela célula com ele, o que torna ele um ser oculto ali no corpo do hospedeiro. Então, o que essa membrana, esse envelope viral possui? O envelope viral ele tem composição de membrana plasmática, ou seja, uma bicamada lipídica, né? Tem lipídios aqui, e tem proteínas.
Lipídios. Lembra aquela história na chamada sobre o álcool em gel? O álcool em gel degrada lipídios, mas além de degradar lipídios, o álcool em gel também destrói proteínas. Por isso é tão importante o álcool em gel A70 para nos prevenirmos da Covid-19, ok? Já as proteínas, são vários tipos de proteínas que podem existir nesse envelope viral. No caso, a proteína mais famosa do SARS-CoV é a proteína Spike, que é a proteína de fixação. Ela é famosa por quê? Porque conseguiram isolar essa proteína, os aminoácidos dessa proteína, saber a sequência deles, para criar vacinas, ok? Então vamos lá. E aqui nós temos, sobre a reprodução dos vírus, conceitos bem básicos, né? Porque nós vamos precisar de uma aula específica de reprodução depois, sobre os ciclos de reprodução que o vírus possui. O vírus pode apresentar um ciclo lítico ou um ciclo lisogênico. No ciclo lítico, o vírus entra na célula, domina o metabolismo da célula, faz cópias de si mesmo com todas as estruturas da célula, e aí ele explode a célula, ele destrói a célula, ele causa a lise celular, por isso o termo lítico. Ele quebra a célula e vai hospedar outras células. Já o ciclo lisogênico, ele é mais astuto. O vírus entra na célula, encaixa o seu material genético no material genético da célula e fica ali dormente, o que nós chamamos de provírus. Ele fica escondidinho ali. Inclusive, se for, por exemplo, uma bactéria, quando o bacteriófago joga o seu DNA no interior de uma bactéria e o DNA do bacteriófago se agrega, né, se junta com o DNA da bactéria e ele fica escondido num ciclo lisogênico, conforme essa bactéria vai sofrendo divisões, vai aumentando sua população, todas aquelas bactérias novas passam a ter aquele material genético do bacteriófago. Então, quer dizer, é uma forma dele ficar camuflado, escondido em uma população de bactérias, no caso dos bacteriófagos, ok? E para a gente ir finalizando, gostaria de deixar uma dica, principalmente para os vestibulares, né? Que é a dica dos materiais genéticos que os vírus podem apresentar. Muitas vezes a gente acha que material genético é apenas DNA, mas não, existe DNA e RNA. E outras vezes a gente acha que o DNA só tem fita dupla. Não é sempre assim. A gente acha que o RNA só tem fita simples. Não é sempre assim. Lembra que eu falei para vocês que eu ia comentar sobre o material genético do SARS-CoV-2? Então, vamos lá. Os vírus que possuem DNA como material genético podem ter ou DNA de fita simples, que é raro, né? Mas podem ter, ou DNA de fita dupla, que é o mais comum, que nós acabamos de ver aqui no bacteriófago, tá? O mais comum, fita dupla, bacteriófago. O mais difícil de encontrar, fita simples. O parvovírus, o responsável pela parvovirose, que é aquela doença que dá em cães, né? E o vírus pode ter RNA. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa. Se o vírus tem DNA, ele não pode ter RNA, ok? E se ele tem RNA como material genético, ele não pode ter DNA. Então, esse ou é excludente. Ele tira a possibilidade do vírus ter os dois materiais genéticos, tá? Nem o citomegalovírus, que achava-se lá em 2013 que tinha os dois tipos, hoje nós sabemos que não tem, tá? Nem ele tem, ou é DNA ou é RNA. Voltando para o RNA, tá aqui, ó. RNA de fita senso positivo ou RNA de fita senso negativo. Por que é importante isso? Veja bem, o SARS-CoV-2, ele possui um material genético de RNA fita senso positivo. Quando ele entra nas nossas células pulmonares, por exemplo, imediatamente esse RNA de fita senso positivo é reconhecido como um RNA mensageiro. O que significa isso na biologia? Que ele vai entrar e já vai ser lido automaticamente pelo ribossomo. Sendo lido pelo ribossomo da célula, já vão começar produções de novos SARS-CoV-2 rapidamente naquela célula.
tá bem? Já os vírus que possuem fita ascenso negativo, eles não são reconhecidos pelos ribossomos imediatamente. Então eles precisam ser transformados em fita ascenso positivo para depois serem traduzidos, tá bem? E para finalizar, vamos falar um pouquinho do retrovírus. O retrovírus, que tem como exemplo clássico o HIV, causador da AIDS, né? Ele é todo vírus que possui uma enzima chamada transcriptase reversa. A transcriptase reversa é uma enzima que consegue fazer o papel invertido no ciclo do DNA. Por que invertido? Naturalmente a gente estuda assim: DNA forma RNA. Isso se chama transcrição. Aqui o que acontece? O retrovírus ele tem RNA, o HIV ele tem RNA como material genético. Esse RNA entra nos nossos leucócitos e as enzimas transcriptase reversa que estão dentro desses vírus pegam o RNA do vírus e forma um DNA viral. Formando o DNA viral, ela faz uma transcrição invertida, por isso retrotranscrição, por isso retrovírus. Ok, jovens? Então essa é a nossa primeira aula sobre vírus. Espero ter ajudado vocês e gostaria de pedir que deem um joinha, compartilhem esse vídeo com seus amigos e se inscrevam no canal, que ajuda muito o professor. Beijos e abraços.